Alô, amigos do Jornal Interativo, o jornal que virou TV, muito bom dia. Hoje, domingo, dia 13 de junho de 2021. Nós estamos chegando com o nosso Momento Agro deste domingo e com mais um convidado mais do que especial. Estamos recebendo o agrônomo e professor da Unesp Dracena, Paulo Figueiredo. Para falar a verdade, o Paulo já é um cidadão dracenense e recebeu já o título, inclusive, de cidadão dracenense, e ele chegou junto com a Unesp aqui há 18 anos. Paulo, bom dia, bem-vindo ao Jornal Interativo. Muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você, Fernando. Parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo e, obviamente, contribuir com informações que sempre são importantes para os nossos amigos e telespectadores. Na agronomia, o Paulo se especializou na cana-de-açúcar. Paulo, e cana chegou também aqui na nossa região, não faz tanto tempo assim, né? Chegou aí e várias usinas também chegaram na nossa região. E o que falar desse momento nosso, esse momento da cana-de-açúcar na nossa região, também é uma commodity, né? É o açúcar em todo o nosso Brasil e no mundo, Paulo. Fernando, felizmente a cana-de-açúcar veio, né, para o nosso oeste paulista, que foi um passo muito importante, porque é uma cultura que vem crescendo, se desenvolvendo, aumentando cada vez mais a área plantada e cultivada no Brasil. E hoje nós estamos aproximadamente com 10 milhões de hectares de cana e o Oeste Paulista é uma força importante hoje no cenário nacional. Grande parte dessa cana-de-açúcar, desses aproximadamente 10 milhões, quase toda a totalidade está no Centro-Sul, que é aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás. Então, hoje a nossa região consegue contribuir, né, com uma cultura muito importante, que, como você disse, tem commodities importantes, açúcar, né, o próprio álcool, e que nós podemos usufruir desse desenvolvimento, fazendo com que a região também cresça, se desenvolva, porque são produtos que têm uma demanda mundial, né? Então, particularmente a região, a cana-de-açúcar veio para a região há aproximadamente uns 30, 40 anos, mas há 20 anos, 18 anos, até mesmo coincidindo com a chegada da Unesp, essa região foi reaquecida com algumas usinas e hoje tem usinas importantes, de grupos importantes inclusive, que estão instaladas aqui na nossa região e contribuindo com esse crescimento e desenvolvimento. Você falou que deu a primeira aula na Unesp. E qual a importância, Paulo, da Unesp nesse crescimento, então, da produção de cana-de-açúcar na nossa região? Isso foi muito importante. Eu cheguei... na verdade, o processo de criação da Unesp começou em 2002, né? Então, aproximadamente aí, 20 anos, né? E a Unesp, ela se instalou inicialmente com a sua estrutura básica, né? E as primeiras aulas em 2003. E quando eu cheguei, nós estávamos abrigados pela Fundec. Então as instalações elas ficavam onde é a Fundec hoje no centro da cidade e ali foi cedido pela prefeitura um local para as aulas, né? E quando eu cheguei, os alunos não sabiam quem ia dar a primeira aula e nem eu sabia que seria a primeira aula também, a primeira aula do curso de zootecnia. Então foi uma grande alegria, um desafio, né? O que para muitos parecia ser uma coisa muito difícil, para mim foi um grande desafio. E ali, Fernando, eu pude perceber a importância de estar começando uma universidade em um local que eu sempre achei Dracena uma cidade muito acolhedora, né? Uma cidade muito amistosa, uma cidade muito organizada, eu sempre usei o termo muito ordeira, né? E é uma cidade que queria crescer como vem crescendo. Então, na época, o prefeito Júnior Stelato teve uma visão assim brilhante e de enxergar que todo aquele investimento, que hoje nós sabemos que foi muito pequeno, perto do retorno que nós temos hoje em relação ao Unesp, né? Então, só para que todos tenham uma ideia, o que o prefeito investiu naquela área do campus, que nós estamos hoje, né, e mudamos para lá em 2005, portanto ficamos ainda na Fundec de 2003 a 2005, o que houve de investimento hoje é praticamente
uma folha de pagamento de um ano e mais o nosso custeio. Então, quer dizer, o investimento de um ano, hoje nós estamos a 20, dando um retorno muito grande para o município. E o que ganhou o nosso solo, né? O solo da nossa Alta Paulista, da nossa região, com o trabalho da Unesp, as pesquisas, né? O que ganhou esse nosso solo da nossa região com a Unesp? Nós começamos com o curso de zootecnia, que é manejo animal, mas ele tem, esse curso, uma afinidade muito grande com a engenharia agronômica, né, que é o segundo curso que veio a partir de 2012, começando em 2013. Então, o solo, o ambiente, as culturas, tanto animais quanto vegetais, toda essa estrutura ganhou muito com isso, porque a partir disso vieram especialistas, né, no meu caso foi um deles, como tantos outros, que cuidam de todas essas áreas do conhecimento, que envolve o manejo animal e o manejo vegetal. Então, investimento em solos, em água, em culturas de ciclo curto, de ciclo longo, culturas que trazem receita para o município. Enfim, então, nós temos hoje uma capacidade de ensinamento, uma capacidade de execução de projetos de pesquisa, de projetos de extensão. O que são projetos de extensão? É levar o conhecimento fora da universidade. A gente chama muito isso de extramuros, né? Sair dos muros da universidade, ir até o produtor rural, ir até a comunidade, enfim, nós temos, eu sei disso, né, do potencial da Unesp, nós temos muita coisa contribuindo com o município. E acho até que deveríamos ser mais explorados, né? Porque hoje nós estamos com aproximadamente 40 docentes, todos com doutorado, todos com uma formação muito boa, todos com suas linhas de pesquisa muito bem definidas. Então isso é um investimento grande que o Estado fez e isso acontece em Dracena. Sem contar os alunos, né, que são mais de 500 alunos, em torno de 600 alunos, nós devemos estar com esse número aproximadamente, sem contar com pós-graduação, hoje nós temos mestrado, doutorado, aqui tudo em Dracena. Ô Paulo, quando você fala que vocês são 40, né, professores com doutorado inclusive, quando você fala de ser mais explorado, é o produtor, né, o pecuarista ligar para vocês, olha, eu preciso de vocês aqui para me orientar nisso, é aquele produtor rural que está querendo inovar em sua propriedade, trazer uma cultura diferente, por exemplo, a soja, o abacate, o amendoim, é isso, Paulo? Fernando, eu não colocaria esse peso em cima do produtor, porque para ele eu sei que não é fácil. Ele ter essa disposição, muitas vezes ele tem alguma ideia, ele tem um recurso, mas ele não sabe exatamente como procurar, onde chegar, e isso vai distanciando a universidade do produtor. Eu acredito mais na força do poder público, que poderia e pode fazer de incentivos, de incentivar e criar estratégias para que isso aconteça. Porque a gente sabe que, na realidade, o produtor se deslocar até a universidade para procurar, isso acontece, e não está errado, até a gente gostaria que acontecesse mais. Mas eu vejo que isso é um ponto de estrangulamento, isso poderia ser facilitado com estratégias voltadas para o produtor e ele conhecer o que pode ser feito. Outro dia eu conversava com um empresário em Dracena e ele é muito entendido, né, do agronegócio, inclusive é um pecuarista, é produtor também, e ele falava não só o distanciamento entre o produtor, né, e buscar uma tecnologia, uma evolução em sua propriedade, mas também o distanciamento de uma maneira geral, né, dos próprios produtores também não se unirem para aumentar suas áreas, as suas capacidades. A gente estava falando aqui agora há pouco de otimizar, né, áreas, né, Paulo? Isso tudo envolve, e aí também entrar com esse poder público. Ele citou o prefeito lá atrás, Célio Rejane, ele citou o prefeito Pedretti, ele citou o prefeito Juliano, e ele, assim, está esperando que alguma coisa aconteça, e a gente sabe que o nosso prefeito atual, o André Lemos, é um prefeito mente aberta, cabeça aberta. Então a gente espera que isso comece a mudar a partir de agora, né? Que todo mundo abrace uma causa para a gente mostrar o que Dracena é e o que a nossa região pode ser com relação não só à produção rural, mas na pecuária também, Paulo. Exato.
Nós temos grandes alternativas, a Unesp particularmente pode ajudar muito nessas estratégias, para nós seria muito importante, porque claro que nós dracenenses temos um objetivo, né? Fazer com que Dracena cresça, e não só Dracena, a região, no nosso entorno, cresça cada vez mais. E nós temos condições de ser um polo ainda maior. E por que não? Né? Então, na questão do agro, particularmente, que nos diz respeito, nós temos inúmeras possibilidades. Eu, quando fui diretor do campus, aproximadamente 3, 4 anos que eu fui diretor durante vários anos, mas a nossa gestão terminou, a minha do professor Fábio Mingato, que é o atual diretor, terminou em finalzinho de 2019. Nós tínhamos havia uma proposta de um plano, por exemplo, para o pequeno produtor. Isso nós conversamos também com, na época, o prefeito Célio Rejane, o prefeito, depois foi o Pedretti, o prefeito Juliano e o André, já tive durante a campanha também, nós pudemos conversar um pouco, quer dizer, na verdade, conversei com todos os candidatos. Qual seria o plano? Isso era uma ideia que nós trazíamos na época. Hoje eu já não sei mais, porque envolve outras decisões, né? Inclusive do campus. Mas enquanto estava na minha gestão, eu tinha sugerido transformar a Dracena para receber o título de a capital do cordeiro certificado do Brasil. Era esse o objetivo. Né? Inclusive, você citou o Paulo Dancieri, que também estava conosco construindo esse projeto. Então, seria uma grande alternativa para o pequeno produtor. Por que não? Dracena receberia uma marca, uma certificação, e quem poderia fazer isso? A Unesp. A Unesp. Através de uma organização que não seria a Unesp, mas a Unesp participando ativamente disso. Eu, na época, exigia que nós tivéssemos um abatedouro dentro da Unesp, e a minha conversa com os prefeitos era sempre no sentido de que o abatedouro fosse dentro da Unesp, para que nós garantíssemos uma terminação do produto com qualidade, com sanidade e receber o título de certificação. Não tenho dúvida nenhuma que isso poderia já ter mudado a realidade do pequeno produtor, por exemplo, né, que poderia numa pequena área explorar o cordeiro, que é um animal jovem, né, com qualidade, exportar esse material para fora da região de Dracena, criar restaurantes específicos com esses pratos, supermercados ou abastecimento de grandes redes, que o Paulo Dancieri estava vendo isso. Enfim, tinha toda uma estratégia. E acho que nós tínhamos que se conversar mais seriamente sobre isso, que são grandes oportunidades. Como, por exemplo, também no caso da agricultura soja. Porque tem os grandes, né? Tem os grandes aí, produtores rurais, inclusive, que até a gente vai falar daqui a pouquinho da soja, que eu vou perguntar para o Paulo se é uma tendência do futuro, o amendoim e a soja aqui na região, mas o Paulo quer dizer da proteína, o que nós, da nossa região, gostamos de consumir demais, que é o carneiro, né? Mas o carneiro, quando abatido novo, você fala cordeiro, né? E até hoje você vai num restaurante, se você for num restaurante, o menu chega lá, cordeiro, né? Cordeiro. Carneiro, numa churrascaria, tudo bem, mas o cordeiro seria um projeto, o Paulo quer dizer que seria um projeto da Prefeitura Municipal com a Unesp, onde, né, o abatimento desses cordeiros seria na própria Unesp, a Unesp daria o certificado para esse produto e esse produto passaria a ser comercializado não só no nosso município, mas também em todo o nosso estado de São Paulo e todo o Brasil. Perfeito. Por quê? Precisa de pequenas áreas, né, Paulo? Exatamente. Não precisa de uma área de 2.000 alqueires, 500 alqueires. Um alqueire você consegue já ser um produtor de cordeiro. Perfeito, certificado. Cordeiro, já vamos usar essa, é o cordeiro certificado, né? Seria, exato. E você também tem essa ideia, de repente, já que isso aí, engrenar isso, tem a cidade que é a terra do boi gordo, Dracena poderia ser a terra do cordeiro. Exato. Né, Paulo? Você tem várias ideias, inclusive, sobre isso. É um tema que tem que ser debatido muito mais vezes por aí. Nessa época que eu citei, nós fizemos contatos, por exemplo, com um dos bancos que se interessou em conversar sobre isso, foi o Santander. Tivemos na presidência do Santander, em São Paulo, falando em nome da Unesp, em nome do campus da Unesp. Quer dizer, era um projeto que tinha uma envergadura muito grande. Eu não tenho dúvida que seria ou pode ser ainda uma das grandes alternativas para nós. E tem mais outros ainda, mas essa seria uma. E explorar essa marca, né? Eu acho que não surgiu mais ninguém, mas
Imagine, né, Fernando, Dracena, capital do cordeiro, certificado do Brasil, Certificado isso do Brasil. já cria um interesse natural em relação ao assunto, cortes finos, restaurantes especializados, como eu disse, enfim, indústria de transformação, embutidos, tem uma série de saídas. A gente vai na casa de alguns amigos, até a gente chega aqui, onde tem uma adega com um cordeiro, um corte especial de um cordeiro. Não tem. Em Dracena não tem. Né? Aí você chega lá, não, isso aqui é um carneiro uruguaio, um pernil uruguaio, um cordeiro uruguaio. Né? E hoje está aumentando muito também a cultura das pessoas consumirem a proteína cordeiro com o vinho. Cada dia que passa, o vinho tem ganhado um espaço muito grande aqui na nossa região, e as pessoas têm consumido muito vinho, né? E a proteína do cordeiro é uma proteína maravilhosa para harmonizar um bom vinho, né, Paulo? Perfeitamente. Então, fica à vontade. Não, é só para completar, essa é uma das alternativas para os animais, por exemplo, o ramo animal. Para o vegetal, nós falamos da soja. Você acha que você vai perguntar alguma coisa? Agora, vamos chegar na soja. Daqui a pouco eu vou chegar na soja, mas eu quero voltar no assunto cana-de-açúcar. Qual foi, Paulo, o impacto do clima aí, né, dessa falta de chuva, para com a produção de cana-de-açúcar na região? A gente viu os usineiros aí, pessoal de usina aí, preocupado, Paulo. Perfeito. Não, foi muito grande, tem sido grande, né, Fernando? O ano de 2020 já foi um ano muito difícil para nós no setor, as chuvas ficaram abaixo do esperado, e o final do ano, né, que compreende os meses de outubro, novembro, dezembro, depois o comecinho do ano, janeiro, fevereiro, são épocas em que o sol está mais próximo da terra, então a temperatura está maior, existe uma luminosidade maior. Nós temos temperatura adequada, luminosidade, e nós temos também água. Então são combinações importantes para que as plantas cresçam mais e se desenvolvam. A cana-de-açúcar não é diferente. Então, no final do ano passado, houve um déficit hídrico muito grande, abaixo do esperado. Então isso fez com que as lavouras... Pouco mesmo, choveu menos. Então fez com que as lavouras se desenvolvessem menos. Isso final de 2020 para início de 2021. A expectativa é que o começo de 2021 fosse melhor nesse sentido. Até porque os meses de fevereiro, março ainda são meses importantes, porque ainda há temperatura, há luminosidade, mas isso também não aconteceu, chuvas abaixo do período. Então, juntando essa escassez que vem desde o ano passado, as lavouras se desenvolveram menos para esse ano, e a colheita começa a partir geralmente de maio, né? Então, quer dizer, maio chegando com uma falta de chuvas que houve no final do ano passado, desenvolvimento menor, então quebra de produção. Essa quebra hoje aqui na região, ela está sendo estimada em torno de 10, 15%, dependendo dos casos, né? Eu tenho visto outras usinas que a gente tem contato e conhece, na região de Rio Preto, por exemplo, quebras de 20%. E aquela região de Ribeirão Preto é a região potência do estado, né? Porque você pega ali Sertãozinho, você pega ali Luiz Antônio, aquela região toda ali, Orlândia. Exato. Apesar de Orlândia ser um lugar de pecuarista ali, da pecuária, mas tem muita cana por ali também, né? Muita cana, muita. Então todas essas regiões sofrendo muito. São José do Rio Preto, que eu comentei, impacto grande também. Enfim, a nossa região também sofrendo. Então já tem uma expectativa de quebra de safra para esse ano. Então essa chuva não voltando, isso complicaria ainda mais. Agora, felizmente, né, percebemos aí que nessa semana que se encerra hoje, né, ou essa que inicia a próxima, mas essa semana que passou, vimos dias importantes de chuva. 3 dias assim de chuva não tão forte, mas constantes. Constantes, né? Isso, eu não vi os números, mas nós devemos ter tido chuvas em torno, no somatório, aí de 60. Eu já sei de regiões aí próximas da gente, em torno de 100 milímetros. Que é considerável, né? 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado, né? Então, quer dizer, é uma chuva mais considerável, principalmente para esse momento. Mas para a gente, você acha que já deu uma aliviada, já dá para pensar, ter uma visão melhor para frente aí? A quebra de safra ainda vai continuar, porque agora, apesar da água, nós temos uma temperatura menor.
né? Isso faz com que a planta se desenvolva ainda menos. Mas certamente essa chuva, pelo menos até agora, essa chuva que aconteceu, ela vai nos dar um respiro de pelo menos 15 a 20 dias de safra a mais do que se não tivesse acontecido. Porque as plantas vão se desidratando e aí a colheita vai avançando mais rapidamente. Ô Paulo, me diz uma coisa, a gente tem visto aí, né, na bomba, vamos lá, falar com o consumidor. A gente tem visto aí o preço do etanol na bomba é um absurdo, né? Chegando a R$ 4,20 o litro do etanol, quando a gente tinha aí há 3, 4 meses atrás, R$ 2,90, R$ 3,20, né? Aí de repente foi só aumentando, teve vários aumentos constantes e a gente se depara hoje com o etanol a R$ 4,20. Por que isso? Por que esse preço, com tantas usinas que nós temos na nossa região, nós ainda pagarmos tão caro por um litro de etanol? Essa pergunta interessa de fato a todos, mas nós temos que nos lembrar que, como já dissemos no início, são commodities, né? Então, no caso da cana-de-açúcar, o produto dela pode ser derivado, por exemplo, de forma mais simples, para açúcar ou para álcool. Com a pandemia, o mundo ficou com o seu sistema produtivo mais caro. Então, os embutidos, por exemplo, tantos produtos que vão açúcar, né, na sua composição, pediram mais produtos para o mundo inteiro, para a Índia, né, para a China, para o Japão, para o Brasil, enfim. Então, esses produtos sendo mais demandados, isso exige que haja um investimento maior no consumo de açúcar. As famílias também ficando mais em casa, tudo isso elevou. Então o impacto foi esse aí? Foi esse. Então grande parte do que seria destinado para álcool, em função da elevação do preço do açúcar, principalmente no mercado externo, as usinas produtoras, não, ao invés de produzir álcool, eu vou produzir açúcar porque eu vou vender em dólar, e $1 é muito mais caro, então a minha receita vai ser maior. Então começou a destinar, por exemplo, mais para açúcar. Destinando mais para açúcar, começa a destinar menos para álcool. O mercado sabe disso. Então ele sabe que ele teria um produto, por exemplo, em novembro, esse produto não vai ter mais, porque agora foi destinado para açúcar. Então começa uma correria em busca de preços de produto e aí o preço sobe. Sobe para quem compra, sobe para o produtor. O próprio açúcar. Consumidor. O próprio açúcar mesmo. Está o dobro do preço que você comprava aí antes da pandemia. Você vai lá comprar um pacote hoje de 5 quilos de açúcar, você paga o dobro praticamente, né? Ô Paulo, então só resumindo, e você também dizia que o nosso país tem alguns compromissos fora daqui, que já tinham vendidos nossos produtos, por exemplo, o açúcar para fora, e tem que cumprir com esse compromisso agora, e vai continuar faltando, então. E tem que cumprir num cenário que a lavoura não se desenvolveu bem, então eu tenho que colher mais para fazer a mesma quantidade. Aí piora ainda mais a situação, né, Paulo? Então é natural isso que está acontecendo, né? O Brasil não tem estoque regulador para isso, ou seja, a mão do governo é muito lenta nesse sentido, ela não tem como colocar produtos para diluir isso, então nós ficamos muito à mercê do mercado mesmo, né? A gente perguntou para o Paulinho, que hoje tudo é comida, né? Tá vendo? A gente está falando aqui, por isso que é importante a gente estar debatendo assuntos ligados ao agronegócio, tudo é comida. A gente falou com o Paulinho aqui a respeito do boi gordo, né? Da carne, que a gente não tem produto suficiente para o nosso país, que tem que mandar para a China, tem que mandar para o Japão, tem que mandar para um monte de lugar aí, e aqui a gente não tem produção suficiente. E aí o preço vai lá em cima. E o açúcar, a cana de açúcar é a mesma coisa, né, Paulo? Mesma coisa. Então, tanto ele falou que o preço da carne bovina deve ficar nisso aí ou até, de repente, subir. E o etanol, você acredita talvez num valor maior ainda no preço do etanol ou do próprio açúcar que a gente consome? Não, eu não acredito muito mais não, porque o dólar, a não ser que o dólar suba ainda mais, mas o dólar já está num patamar bastante considerável, o preço está muito caro, naturalmente o consumo já está caindo em função do preço, isso faz com que o preço caia também, porque cai o consumo, vai cair o preço. Então eu não acredito mais em grandes aumentos, até porque já está penalizando demais o consumidor. O diesel também, nesse valor que está, quer dizer, e lembrando que é preciso de diesel até para levar o diesel nas bombas, né? Então, quer dizer, o consumo de diesel nesse preço fica inviável, né? Então, os 3 combustíveis que são pilares importantes no Brasil
com preços assim proibitivos e que faz com que tudo fique mais caro. Muitas vezes o consumidor não entende por que está tudo ficando mais caro, mas um dos motivos importantes é esse. Olha, Paulo, a gente, para encerrar, eu sempre pergunto para alguns agrônomos que a gente conversa, e você não vai fugir dessa conversa não, dessa pergunta não. A soja, o amendoim, quais são as tendências da nossa região? Já que a gente pode produzir tudo, porque a gente está preparado e tem condições de produzir tudo. A soja e o amendoim são tendências ou você tem mais alguma outra cultura, Paulo? Soja e amendoim certamente são tendências. Aliás, na minha visão, nós estamos perdendo tempo, a nossa região está perdendo tempo, nós deveríamos estar conversando há mais tempo sobre isso, de instalar mais fortemente a cultura, não só do amendoim, mas da própria soja, feijão também, que são muito parecidos os comportamentos dessas lavouras, mas particularmente da soja, que é dólar, né? Soja a gente sabe que muda uma região para muito melhor e rapidamente. Então, Dracena tem potencial para a soja, sim, né? Agronomicamente falando, nós temos muitas condições. Há um risco potencial de falta de chuva, mas isso não é só para a soja, nós estamos falando da cana, apesar que a soja é mais sensível, mas isso vale para outras culturas, mas ainda tem a possibilidade de irrigação, que acabaria com qualquer problema. Nós temos solos que são facilmente corrigíveis, muito bem estruturados nesse sentido. Então falta um pouco, eu acho, nós discutirmos mais seriamente quais seriam as estratégias para trazer a soja, particularmente a soja, para a nossa região. E acredito firmemente que nós poderíamos mudar para muito melhor a nossa condição agronômica se a soja tivesse um papel mais relevante em nosso município. E como nós comentamos agora há pouco, né, já são 20 anos da Unesp aqui, particularmente o curso de Engenharia Agronômica, já quase 10 anos. Então nós temos profissionais importantes na nossa instituição, não só nós, outros colegas de outras regiões que poderiam trazer mais informações, tecnologia, e eu não tenho dúvida que nós poderíamos melhorar ainda mais a nossa região com a real instalação da soja no nosso município. A gente tem conhecimento de dracenense que foi lá e vendeu uma fazenda para comprar terra no Nordeste, chegou no Nordeste, com irrigação, ele produziu com a chegada da água também, né? Ele produziu soja, ele produz cana num lugar que você fala assim, não, aqui não vai nunca acontecer isso, né? Nunca vai sair um pé de soja aqui, uma lavoura de soja ou de cana aqui. E olha só, ele foi para o Nordeste, um lugar que tem muito pouca chuva, né? Exato. Então você imagine nós aqui da nossa região, da Alta Paulista, esse pedaço nosso aqui, como que poderia estar realmente chegando com um projeto que não pode chegar assim, meter o peito, eu vou fazer uma lavoura de soja com 50 alqueires, que não pode também, tem que ser... tem que ser áreas maiores. Né? Áreas maiores. Essa questão é importante que você toca, porque, e aí cai naquilo do pequeno produtor. Ele sozinho, como é que ele vai ter todo o maquinário que é muito específico? Colhedora, o preço de uma colhedora é absurdo, quer dizer, ele vai depender de alugar uma colhedora de outra região, então o assunto não anda. Então nós precisamos ter uma questão cultural de nós sentarmos dentro dos tempos certos e uma discussão técnica para nós construirmos essa ideia. Vamos começar a investir no solo, investir em correção do solo, em adubo, isso nós já falamos que os nossos solos são altamente corrigíveis, o nosso ambiente é propício. Então tem a questão cultural que nós temos que aos poucos convencendo os produtores, porque na verdade são eles que vão de fato plantar e cultivar essa lavoura, e colher obviamente. Então eu acho que falta um esforço e nós tínhamos que unir competências importantes que nós temos na nossa região para que a gente coloque esse assunto mais na vitrine aí para nós avançarmos. E temos que continuar pensando assim, focando nisso. O grande produtor, ele faz a sua lavoura de feijão, de soja, do amendoim, ele tem uma área grandiosa lá que ele pode arrendar para cana-de-açúcar, né? Mas o pequeno produtor teria essa baita oportunidade, um pequeno produtor que poderia estar ali produzindo em pequenos espaços, fazendo uma criação de cordeiro, por exemplo, como a gente falou. Um dos exemplos. Tendo um abatimento na própria Unesp, com certificado de cordeiro, qualidade de cordeiro do Brasil, né?
Então é uma coisa que pode alavancar a gente mais ainda para o futuro, né, Paulo? Perfeitamente. Paulo, agora vamos para a gente encerrar. Você ganhou já um título de cidadão dracenense, se sente um dracenense, né? Mais do que nunca. E, Paulo, para a gente encerrar, qual foi o impacto da pandemia? A gente também tem que fazer essa pergunta para o campus da Unesp, para a Unesp de Dracena. Olha, felizmente a Unesp foi muito ágil, né, em perceber algumas mudanças importantes que ela teria que fazer para sobreviver, e fez. Então, nós continuamos com os nossos alunos. Claro que agora os vestibulares que virão, eles vão sofrer talvez um ajuste em função da procura dos alunos que vão repensar, mas isso é normal e vai voltar a ter uma procura cada vez maior, acredito, não tem por que não ter. Então, para o nosso campus em particular, nós não sofremos grandes prejuízos, eu diria, na verdade, nada, né? Então, a gente continua dando as aulas à distância, por uma questão que todos já sabem. Algumas questões presenciais podem ser cumpridas, mas com muita reserva, com muito cuidado, com muita sanidade. Então, algumas atividades que têm que ser feitas presencialmente estão sendo feitas, mas o nosso ensino está sendo à distância. E, na minha visão, acho que é uma grande oportunidade que a universidade, não só a Unesp, não só a Unesp de Dracena, nem a Unesp, mas todas as universidades e principalmente as públicas, eu acho que é uma grande oportunidade de trazer mais alunos para dentro da universidade. Porque o ensino à distância, ele é inegável que ele leva mais informações. E a gente poderia otimizar ainda mais. E sem contar que o aluno está na sua casa, né? No seu conforto. E eu acho assim que com os pais, né? Tendo mais tempo também para poder estar se dedicando ao estudo. Exato. E a gente só tem que, na verdade, elogiar todo esse trabalho aí e mandar um grande abraço, né? Você passa um abraço para todos os professores, 40, né? Professores com doutorados da Unesp. Eu sei que Dracena ganhou muito com isso, a nossa região ganhou muito com a Unesp, né, ô Paulo? Que novos projetos possam vir por aí, e a gente sabe que vocês têm um caminho muito importante para seguir lado a lado aí com a nossa região. Perfeito. A Unesp hoje é uma força muito grande, a gente fica muito orgulhoso em falar da Unesp, porque além de ser uma das maiores universidades do mundo, e eu sempre falo isso, não é exagero, os rankings mostram isso. Então, Dracena hoje tem a chance de ter uma Unesp com um corpo altamente qualificado, os funcionários, né? Os servidores que não docentes, os técnicos administrativos, né? Tem os servidores docentes, né? Que são os professores, e os servidores técnicos administrativos, altamente qualificados, uma pressão de seleção enorme quando tem concurso. Enfim, nós temos um alunado que também passou por um vestibular rigoroso. Então, nós temos assim uma grande massa pensante, e não só nós, as outras universidades também, mas particularmente a Unesp fazendo seu papel. Então, é sempre motivo de muito orgulho, né? Você comentou do título de cidadão dracenense. Eu amo Dracena. E foi cogitado para ser prefeito de Dracena também. Aliás, Paulo, aproveitando, responde para mim aqui. Chegou algum momento, você chegou a pensar, eu vou ser um candidato a prefeito de Dracena? Porque a gente ouviu muito isso, né? Você era um dos nomes fortes aí para sair candidato a prefeito de Dracena. Não pensei, Fernando. Eu peguei o Paulo aqui. Essa não estava combinada. Não, eu não pensei porque eu tenho uma carreira dentro da universidade, eu persigo minha carreira, estou contribuindo com a universidade que eu me propus a fazer isso, ajudei quando pude na direção e ajudo até hoje como docente, pesquisador, então não estava nos meus planos e fico feliz que Dracena esteja tratando a política de uma forma justa, honesta, e acho que nós temos que avançar com ideias, com estratégias, mas sempre estarei à disposição do município para contribuir, porque amo Dracena, a cidade que eu escolhi para viver, minha família toda daqui, né? Minha filha nasceu aqui. Enfim, dracenense nata. Então, enfim, a gente fica muito feliz por tudo isso, e eu só tive alegrias em Dracena, Fernando, somente alegrias. Então é uma cidade que eu devo muito. Muito, muito bom. A gente sabe do trabalho do Paulo, uma pessoa séria, uma pessoa de muito respeito na cidade, em que a gente teve o maior orgulho, o maior prazer de receber aqui no Jornal Interativo, nessa entrevista no Momento Agro. Porque
eu acho que nós temos que... o jornal, eu assumi o jornal em 1º de setembro do ano passado e todo mundo sabe o tanto que eu falo, o tanto que eu quero. Às vezes falta para a gente até um pouco mais de conhecimento, mas esse conhecimento vai vir através disso. Se eu não começasse lá atrás, fazer entrevistas, falar do agronegócio, falar de coisas que podem vir para a nossa região, de tendências, né, de como cultivar, de como plantar e como buscar alternativas, tecnologia, tanto na pecuária, na produção rural. Ô Paulo, a gente tem que começar a falar mais disso. Pra gente, é um desenvolvimento que vai chegar na nossa região, né? E nós temos pessoas, olha, assim como o Paulo, nós temos pessoas inteligentíssimas, né? Pessoas capacitadas. Inclusive domingo que vem aqui, o Paulo, a gente vai ter ou o Zezinho da Coima, né? Ou a gente vai ter algum representante da usina Rio Vermelho falando também. Ótimo. Né? Então, eu quero que esse Momento Agro cresça cada vez mais. Eu fico muito feliz em ter recebido você aqui. Fernando, eu que agradeço. Eu queria te parabenizar toda a sua equipe por esse trabalho que você vem fazendo e já dá muito resultado. Eu já tenho assistido às conversas, às entrevistas, né? Sou assinante do Jornal Regional há muitos anos e fico muito feliz dele estar continuando com esse formato. Então, parabéns. Essa mídia é uma mídia que hoje atinge muito o nosso público, que é uma mídia ágil, fácil, moderna. Então, parabéns pelo trabalho, continue assim e nós vamos estar aqui admirando e acompanhando o seu trabalho. E vindo mais vezes aqui, está convidado para voltar aqui, Paulo. Quando quiser tomar aquele cafezinho e a gente bater aquele papo gostoso que nós batemos ali antes de começar a entrevista aqui. A gente sentou, conversou, falou de muita coisa boa que pode acontecer. Basta as pessoas se unirem, ter uma visão só, um rumo só, que eu tenho certeza que a gente vai avançar com relação ao agronegócio na nossa região. É isso aí, recebemos Paulo Figueiredo, hoje professor da Unesp, há 20 anos em Dracena, né? Já foi reitor e com o título de cidadão dracenense. Nosso muito obrigado. Jornal Interativo feito com você, o jornal que virou TV.